Boa noite, boa tarde a quem nos acompanha. O projeto República e Democracia, o Futuro Não Espera, encerra esta primeira etapa de entrevistas com uma escolha muito fácil. Fernando Haddad, professor universitário, autor de 5 livros, bacharel em Direito com especialização na área civil, mestre em Economia e doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, onde também lecionou a disciplina Teoria Política Contemporânea na Faculdade de Filosofia, da USP, é o nosso convidado de hoje. Haddad foi ministro da Educação entre 2005 e 2012, quando licenciou-se para disputar a Prefeitura de São Paulo e logo governar a maior cidade da América Latina. Este filho de comerciantes do Bom Retiro, na região central de São Paulo, filiado ao PT desde os 20 anos, foi também candidato petista à presidência da República em 2018, conquistando 47 milhões de votos no segundo turno. Contrariamente ao que foi normalizado à época, a escolha não era difícil. Fossem distintos os percentuais naquele pleito, não teríamos o que encarar este outro número brutal, quase 280 mil mortos. Obrigada, Haddad, pela presença hoje e pela disposição democrática sempre. Os mediadores desta noite são Tarso Genro, ex-ministro, ex-governador do Rio Grande do Sul, presidente do Conselho do INPE e articulador deste projeto. E Juliano Medeiros, historiador, cientista político e presidente nacional do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, nosso conterrâneo, gaúcho de Sapucaia do Sul, doutor em Ciência Política pela UNB, com a tese A Nova Esquerda Latino-Americana, Movimentos Sociais, Institucionalização e Crise do Progressismo. Eu sou a jornalista e pesquisadora Sandra Bittencourt, diretora de comunicação do INPE. Teremos 1 hora de conversa, na média fazemos blocos de 5 a 10 minutos de respostas. No site do INPE, que é www.novosparadigmas.com.br, estão disponíveis todas as entrevistas já feitas. Essa conversa com a Haddad completa o ciclo que ouviu Ciro Gomes, José Dirceu, Flávio Dino, Roberto Requião, Guilherme Boulos, Benedita da Silva, Luiz Mercadante, Carlos Siqueira, Celso Amorim, Manuela Dávila e Marina Silva. Eu gostaria de lembrar ainda que, ao final de todas as entrevistas, produziremos um documento com as falas, sínteses, ideias, orientadas a partir das premissas da Carta de 88 para conjuntamente pensar no futuro da República e da nossa democracia. Este conjunto de entrevistas é promovido pelo Instituto Novos Paradigmas, o INPE, e pelo Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o DECLATRA, com apoio da revista virtual Democracia e Direitos Fundamentais, com transmissão da TVT, da Rádio Brasil Atual FM, sempre às terças-feiras, às 10h30 da noite, para a Grande São Paulo, a Rádio Brasil Atual, a TVE Bahia e ainda o Universo Online, o UOL, também Rede Soberania e Jornal Brasil de Fato. Agradeço novamente a presença de todos. Passo a palavra para o nosso presidente do INPE, Tarso Genro. Obrigado, Sandra Bittencourt. Meu querido Juliano Medeiros, esse quadro jovem, extraordinário, dirigente de um importante partido político da esquerda latino-americana que nos acompanha aqui, a quem eu posso dizer que até privo da sua amizade e de muita compreensão política unitária sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre o socialismo. Fernando Haddad, eu sou suspeito para falar dele, sou um fã de carteirinha do Haddad, leitor dele, amigo e companheiro de lutas dentro do Partido dos Trabalhadores e também no governo do presidente Lula. Muito obrigado pela tua presença, Haddad. Tu encerras um ciclo importante de debates que estamos promovendo com as maiores personalidades políticas do país. Não quer dizer que sejam as únicas, obviamente. Esse tempo o pessoal me cobrou a ausência de alguns dos líderes, mas são aquelas que estão mais diretamente envolvidas no contexto atual e que têm um grau de responsabilidade superior, pelo menos a maioria das demais lideranças, para nos tirar da crise. E para começar esse assunto, eu te formulo uma pergunta, Haddad. Eu estava agora numa live com nosso comum amigo Carlos Ominami, ex-senador do Chile, concorre à Constituinte agora no Chile, foi ministro da Economia do governo de concertação. E o Ominami, ao vivo e a cores, nós estávamos, eu, ele e o Zé Dirceu, e mais a ex-ministra da Educação, também da concertação, numa conversa, e ele perguntou: o que impede a esquerda brasileira hoje de se unir contra o fascismo, contra a pandemia, e para restaurar os direitos democráticos do povo trabalhador do Brasil? Quais as afinidades que nós podemos apontar que seriam
fundamentais para essa aliança para 21, e que tem 22 como perspectiva, mas agora tratando de 21. O que falta para essa união, Fernando Haddad? Bom, em primeiro lugar, Tarso, queria agradecer o convite do Instituto Novos Paradigmas, a você e a Sandra especialmente, e a todos os colaboradores. Muito honroso esse convite, sobretudo com a presença do Juliano, que tanto quanto você, Tarso Genro, eu admiro e acompanho com muito interesse a trajetória política de liderança do Juliano, a nova cara que ele deu para o PSOL, os novos companheiros que ingressaram no PSOL e que têm contribuído enormemente para a defesa da democracia e de uma perspectiva de emancipação da nossa gente, hoje no presente, mas também no futuro. A contribuição vai ser cada vez maior pelos quadros que têm se apresentado, hasteando aí a bandeira do PSOL. Então, meus parabéns ao Juliano pelo excelente trabalho. Não posso deixar de registrar, porque estou na sua casa aqui, Tarso, que eu tenho a honra de ter sido o secretário executivo do Tarso, ministro da Educação. E eu sempre que estou na sua presença, mas sobretudo quando ele não está presente, quando perguntado, eu digo que todo o trabalho que o Tarso e eu realizamos no MEC é um único trabalho. É um trabalho formulado a muitas mãos, uma equipe extraordinária, né? Tarso liderou esse processo em 2004, quando ele deixa o Ministério da Educação 1 ano e meio depois, as bases filosóficas do trabalho do governo Lula e Dilma estão consolidadas na área da educação, e foi um enorme prazer ajudar a elaborar e executar o plano que, na minha opinião, deixou um legado extraordinário durante os nossos governos, porque eu sempre digo, não é possível projeto de nação, não existe, historicamente, projeto de nação que não conte com o pobre na universidade. Não existe essa história, não foi escrita ainda, e não será. O projeto de nação ele se forja quando as camadas depauperadas, as camadas sem privilégio nenhum, ascendem aos níveis mais elevados da educação que um país pode oferecer. Aí sim, você tem um projeto de nação que está, nesse momento, sendo constituído, na minha opinião, como nunca. Aos pessimistas, eu digo, o que nós plantamos na primeira década desse ano, o Brasil vai colher por séculos. Não vai ser por década, por séculos, que é a mudança estrutural. Quando a gente pobre, a gente preta, a gente desclassificada e sem nenhum tipo de atenção das elites, chega aos níveis mais elevados da educação. Então nós vamos assistir o espetáculo de uma nação emergindo pelas mãos do seu povo mais humilde, que teve finalmente acesso à educação de qualidade. Então nós vamos ver isso acontecer, e eu e o Tarso, muitas e muitas noites, discutimos exatamente isso que eu estou dizendo aqui, que era por ali que nós íamos criar uma espécie de cordão de isolamento do obscurantismo e do retrocesso que marca a história desse país. Então, eu quero deixar consignado aqui que tive a honra de participar da melhor equipe que eu tenho notícia no Ministério da Educação, do governo, do melhor governo que eu tenho notícia da história do Brasil. Então, para mim, eu estou muito à vontade aqui de estar entre pessoas de tanto valor. Respondendo à sua pergunta, nada nos impede de estarmos juntos, evidentemente, porque o desafio está colocado. Está aí o protofascismo, o fascismo, o obscurantismo, como você queira qualificar o governo Bolsonaro. Não há termos elogiosos possíveis para esse governo. É um governo que faz tudo errado, tudo na contramão do que vinha sendo construído, e de maneira que a esquerda tem uma obrigação enorme, né? Quais são as questões que precisam ser colocadas práticas, né? É um país que está vivendo uma mudança de paradigma do sistema político-partidário, com duas inovações importantes nessa próxima eleição: cláusula de barreira
e proibição de coligações proporcionais. Então, isso precisa ser levado em conta, porque é um obstáculo prático que precisa ser vencido. Nós queremos que os partidos de esquerda sobrevivam a essas cláusulas, e que são novas e que são desafiadoras. Isso em primeiro lugar. E a questão dos 2 turnos, que muitas vezes, internamente, você tem um apelo, né, dentro dos partidos, isso vale para todos, de que, em virtude de não ter coligação e da eleição ser 2 turnos, a unidade se dá no segundo turno, né? Então, essas questões não podem ser mais importantes do que o esforço de compormos uma chapa já de primeiro turno forte, única, do setor progressista, o mais amplo que puder ser, com a finalidade de, no segundo turno, na minha opinião, pavimentando um acordo democrático ainda mais amplo do que no primeiro, e talvez tão fundamental quanto o do primeiro, derrotar definitivamente o fascismo no país. Então, acho que é uma eleição em 2 tempos, precisa ser considerada assim. Acho que no primeiro turno a gente tem que apresentar o nosso programa progressista para o Brasil, nosso programa econômico e social progressista, com o maior leque de alianças da centro-esquerda possível, mas não devemos descuidar do segundo turno. Não devemos descuidar. Temos que criar constrangimentos políticos concretos para que a centro-direita não tome a posição que tomou em 2018, de ou se omitir ou angariar mais apoio para o Bolsonaro, que podia perder aquela eleição, se tivesse mais unidade entre os democratas. Eu acho que essa consciência existe hoje em outro patamar. Eu tenho visto declarações recorrentes de lideranças de centro-direita nessa direção, de que com Bolsonaro não dá, esse país corre enormes riscos institucionais, econômicos, sociais, humanitários, o que você imaginar, ambientais, quer dizer, o isolamento do país no mundo. São várias frentes em que o Brasil está perdendo de muito, né? O placar é muito desfavorável ao governo em todas essas áreas. Então, nós temos que ter um compromisso com a democracia e com o futuro, e não podemos, portanto, descuidar também do segundo turno. O que eu tenho defendido em todas as entrevistas é uma eleição de tipo novo, é uma eleição que conta com a extrema-direita no poder, e isso não deve ser desconsiderado. A extrema-direita sempre foi uma ameaça no Brasil, porque ela sempre teve uma expressão social nem sempre vocalizada politicamente, por falta de canais. Mas vamos nos lembrar que o Plínio Salgado, na eleição que sagrou Juscelino Kubitschek presidente, teve mais de 10% dos votos, depois da Segunda Guerra Mundial. Veja você, depois da derrota do eixo Itália, Alemanha e Japão, depois disso, os integralistas no Brasil ainda tinham 10% de apoio. Só que hoje o Plínio Salgado piorado, o sub-Plínio Salgado, é um sujeito completamente despreparado, está no poder, pelas circunstâncias que nós conhecemos, né? E então o desafio de preparar o segundo turno, eu diria que nessas eleições é tão importante quanto o primeiro turno. Temos que fazer esse esforço dobrado, portanto. Eu vou passar já a palavra para o Juliano, mas nessa mesma direção, emendando no raciocínio que o Tarso nos traz, ministro, e sobre essa busca de uma terceira via e da colocação imediata, né, do PT e da esquerda, de uma maneira geral, num outro polo. Ao analisar os motivos da sua vitória para a Prefeitura de São Paulo, numa coletiva, sobre uma disputa, então, considerada polarizada, né, o senhor usou uma frase grafitada pelos muros da cidade, que dizia: existe amor em São Paulo. E hoje percebemos no país um ambiente muito degradado no debate público, na vida cívica. O senhor diria que existe amor no Brasil? E como se posiciona diante da ideia de polarização que vem sendo disseminada? Então, eu deixo a pergunta e passo também para emendar aí com uma manifestação do Juliano. Bom, boa noite, Sandra, boa noite, Haddad, boa noite, Tarso. Antes de mais nada, deixar um abraço para vocês, agradecer
o Tarso e a Sandra pelo convite e parabenizar o INPE. O INPE concluiu um ciclo de debates extraordinário. Poucas fundações, poucas instituições conseguiriam hoje promover, com todas as dificuldades que nós temos aí colocadas pela pandemia, um ciclo de entrevistas tão produtivo. Imagino que vai virar um livro depois com as manifestações também. Acho que é muito, muito positivo e só foi possível porque tem à frente desse projeto o Tarso Genro, que eu sou suspeito para falar. A gente fez uma live na última sexta-feira e eu já rasguei elogios para o Tarso, não vou repetir isso aqui agora de novo, mas que eu considero um dos mais qualificados interlocutores hoje da esquerda brasileira, alguém que consegue conversar com todo mundo, politizando as relações, ouvindo, intercambiando posições. Isso é muito raro numa esquerda que acha que tem mais certezas do que dúvidas, alguém que se dispõe a ser um facilitador dos diálogos, tem um papel muito importante. Então deixo um abraço para o Tarso e parabenizo, através dele, o INPE e as demais entidades que participaram desse ciclo. Bom, o Haddad cumpre um papel fundamental aí nesse momento de resistência, ao longo desses 2 anos e pouco de governo Bolsonaro, pelo papel que cumpriu em 2018, mas pelo papel que tem na vida pública, sempre foi uma figura-chave na luta pela democracia no Brasil, pela democratização da sociedade e do Estado brasileiro. Eu tenho, portanto, um montão de questões que eu queria ouvir o Haddad falando, mas pela limitação do tempo, eu listei aqui 2 ou 3 temas que eu vou tentar colocar no nosso papo. Um deles que me aflige particularmente, mais na condição de cientista político, de pesquisador, do que de presidente do PSOL. O PSOL está com a sua tática para essas próximas semanas e meses resolvida no seu Diretório Nacional. No último final de semana, tirou como centro a luta pela vida, pelo emprego, pela economia, articulado com o trabalho em busca da unidade das esquerdas. Então, acho que a gente está muito alinhado aqui, muito afinado, nós 4, sobre as tarefas do período. Por isso eu quero falar mais de algumas aflições que eu tenho. Eu queria começar tratando de uma que gostaria que o Haddad comentasse, que é sobre esse processo de desdemocratização no Brasil, né? Nós vivemos, desde o golpe contra Dilma em 2016, um processo de supressão das liberdades políticas, democráticas, constitucionais, inclusive, né? Com seguidas medidas que são feitas por dentro do Legislativo, muitas vezes reafirmadas e legitimadas pelo Supremo, e que são verdadeiros ataques aos direitos constitucionais, ao espírito da Carta de 88. Dentro desse contexto de desdemocratização, Bolsonaro acabou se elegendo. Não é um raio em céu azul. A crise da democracia liberal, como fala o nosso amigo Manuel Castells, teve com a gente num evento antes da pandemia lá no Rio de Janeiro, é a expressão de uma ruptura entre a legitimidade dos sistemas políticos que se constituíram no Ocidente e a legitimidade que o próprio povo reconhece hoje nesses regimes políticos. Então, dentro desse contexto de desdemocratização, que viabilizou a eleição de um sujeito como Jair Bolsonaro, que expressa tudo o contrário de um processo de democratização da sociedade brasileira, eu queria perguntar para o Haddad por onde passa, num projeto de superação dessa situação que nós vivemos, a democratização, a democracia do Estado brasileiro, ou seja, a democratização das Forças Armadas, do Judiciário, do sistema de comunicação, aquelas tarefas que são efetivamente necessárias para democratizar o Brasil. Por onde passa isso nesse programa de unidade das esquerdas que tu tens buscado ajudar a construir, Fernando? Bom, eu em 98, eu escrevi um artigo longo até, de umas 30 páginas, em que eu dizia o seguinte: a desregulamentação financeira promovida pelo neoliberalismo, que estava em voga naquela época e radicalizadíssima, né? O capital financeiro ganhou uma liberdade que nunca teve, sobretudo depois da Segunda Guerra. Se criou uma governança das finanças internacionais, a partir das formulações do Keynes, sobretudo, mas uma governança rígida para dar um mínimo de controle para o fluxo de capitais, não desestruturar as economias nacionais, inclusive com salvaguardas, com o Banco Mundial, o FMI, que faziam o papel de socorrer esses países no caso de crise de balanço de pagamentos, que sempre foi um problema no mundo. Mesmo na época do padrão ouro era um problema, e depois do fim do padrão ouro também. Quando se rompe a paridade dólar-ouro, em 71, começa um processo de desregulamentação financeira no bojo do neoliberalismo. E aí eu escrevo um artigo dizendo o seguinte: olha, isso vai resultar num tal nível de especulação financeira
que nós vamos gerar uma crise financeira em qualquer momento, a qualquer momento. Obviamente que economista ele acerta quando ele diz o que vai acontecer, mas quando vai acontecer, isso é papel dos físicos, né? Não é papel dos economistas, é dizer quando vai acontecer. O que eu dizia com todas as letras era: nós vamos ter um problema financeiro grave pela frente, e já dizia nesse texto que as políticas keynesianas não seriam suficientes para resolver o problema, por um simples fato. A crise era decorrente do fim da governança de Bretton Woods. Ou seja, era uma decorrência do desmonte do aparato keynesiano montado no pós-guerra. E no final desse texto eu falo: quando essa crise bater, a semiperiferia vai viver o seu momento fascista. Isso em 98. Quando isso acontecer, nós vamos viver o fascismo. Por que eu dizia isso? Porque a semiperiferia, os países de renda média, não iam ter como conter os efeitos da periferização. Eram países de renda média que iam sofrer as consequências do fim da bolha especulativa nos vários mercados, imobiliário, acionário e de commodities também, que nos beneficiou numa certa medida, enquanto durou. Porque o preço do que a gente produzia foi lá para cima. Bom, outro problema associado a esse é que a esquerda, na minha opinião, eu estou falando da esquerda mundial, não se preparou para a crise do neoliberalismo. É engraçado que a esquerda anunciou a crise do neoliberalismo, foi quem primeiro enxergou que ia dar tudo errado, enquanto o neoliberalismo festejava o fim da história, a esquerda dizia: não, a história não acabou, isso vai dar uma crise. E embora nós tenhamos antevisto a crise, muito mais do que os vencedores da época, nós não colocamos nada no lugar. Nós imaginamos que as nossas fórmulas antigas, cada qual com a sua preferência, né, sistema soviético, a social-democracia, o nacional-desenvolvimentismo, uma dessas fórmulas fosse dar conta da crise que se avizinhava. Não compreendemos a natureza de uma crise pós-globalização que coloca esses instrumentos em xeque. Porque a globalização colocou desafios importantes que não podem ser superados com as fórmulas adotadas ao longo do século XX. Então, nosso desafio é formular esse programa. Um programa de superação da crise da globalização e do neoliberalismo. E colocar alguma coisa no lugar. E para isso nós vamos ter que ter ousadia, porque nós não vamos poder contar com pinceladas, sabe, num quadro fúnebre, que é a crise do sistema atual. As pinceladas não vão resolver o problema. Nós vamos ter que enfrentar desafios estruturais para tirar o país dessa situação. E eu ousaria dizer que não passa apenas pela questão nacional. Eu ousaria dizer que esse projeto ele tem que ser pensado para além das fronteiras nacionais. Porque a América, não é só a América Latina, a América corre o risco de ficar isolada. A América, não estou falando da América Latina, existe um deslocamento muito forte do centro de gravidade da produção de capital, da reprodução de capital, que migrou para a Ásia com uma força absurda e que está arrastando inclusive a Europa, cujos líderes estão mais de olho no que está acontecendo na Ásia do que está acontecendo aqui pela primeira vez em 200 anos. Aqui, quando eu digo a América, pela primeira vez em 200 anos. Então, nós estamos diante de uma crise estrutural. Então, as relações latino-americanas vão ter que se transformar, as relações no continente americano vão ter que se transformar, e isso vai ter que passar por reformas internas de cada país, cada qual com o seu problema, porque os problemas são diferenciados. Mas nós temos um solo comum de problemas que que vai exigir soluções para além das fronteiras nacionais. Então, se a gente ficar prisioneiro
do que a esquerda já fez e não pensar a nova esquerda, nós não vamos sair da crise que está colocada. Respondendo a Sandra, já na esteira disso, quando você tem que pichar no muro de uma cidade que existe amor, é porque você sabe que existe o contrário disso. Senão você não precisa, né, pichar para dizer que existe. Né? Todo mundo sabia o que estava acontecendo no Brasil desde 2013. Né? Quer dizer, você está falando de 2012, mas na verdade desde 2005. E eu comecei a ver isso com muita clareza depois da reeleição do Lula. A reeleição do Lula já significou um abalo da imagem que a elite tinha do Brasil. Como é que esse operário, esse metalúrgico se reelege com uma taxa tão elevada de aprovação, em condições adversas, né? Porque nós tínhamos enfrentado uma primeira crise em 2005, né? Que inclusive foi o que levou o Tarso a presidir o PT e eu assumi o Ministério da Educação. Já tinha aquele mal-estar, o Lula se reelege. Aqui em São Paulo eu senti um mal-estar instantaneamente, depois da reeleição do Lula. E aquilo foi num crescendo, sem que as pessoas se dessem conta. A minha eleição contra o Serra em São Paulo foi uma coisa, apesar de eu ter ganhado a eleição, quem perdeu com uma carga de ressentimento que estava claro na semana seguinte da eleição. Não foi uma eleição vista com naturalidade. Ganhou, levou, vai governar e tal. Não. A oposição começou antes da posse. Os meios de comunicação se organizaram para fazer um enfrentamento direto à minha administração, inclusive com a contratação de profissionais específicos, que inclusive relatavam que tinham sido contratados com essa finalidade, sem nenhum pudor. E se viu o circo que se montou nas rádios e TVs aqui de São Paulo a partir de 2012, né? A partir da minha eleição, e sobretudo em 2013, quando aqueles meninos do Passe Livre foram praticamente expulsos da rua para dar lugar a essa direita bárbara que só cresceu desde então e que culminou com a eleição desse psicopata, né, que é o Bolsonaro. Então, eu acho que ali já tinha o germe muito bem caracterizado do que veio se desenvolver. Né? Um enorme ressentimento pelo que estava acontecendo no Brasil, de bom e não de ruim. Então, acho que nós vamos ter que pichar de novo. Existe amor no Brasil, para as pessoas se lembrarem, né, que existia um projeto, né? Um projeto de inclusão, um projeto de desenvolvimento com inclusão, com participação, e que pode ser resgatado em outro plano, né, com outros desafios, e talvez com uma radicalidade teórica, né, maior, em função do descalabro da última década. Tarso? Eu posso emendar também, eu tenho, nesse sentido, eu tenho uma outra pergunta também aqui. O programa petista na eleição passada, então, teve como foco a retomada de programas sociais e políticas visando a igualdade de gênero, superação da pobreza, reforma política com participação popular, fortalecimento do SUS e educação como prioridade estratégica. E no campo econômico, seria através do estímulo ao consumo do mercado interno, facilitando crédito a juros mais baixos e, com isso, retomar o fomento ao emprego. Neste novo momento, quais seriam os postulados de transição para um modelo socioeconômico viável? Em especial, gostaria também de uma opinião sobre um segmento que vem sendo muito castigado e provavelmente engorda fileiras de apoio bolsonarista, que são os pequenos empreendedores e nas pequenas cidades, sobretudo, um contingente que soma aí quase 30 milhões. Qual a sua visão nesse sentido? Eu não sei se o Tarso quer também fazer alguma colocação. Está sem som, Tarso. Abrindo o microfone, Tarso. Está aberto. Está aberto. Ok. Vai no mesmo sentido, mas mais no plano político, né? Hoje, o presidente da República foi alvo de comentários numa entrevista da médica de Brasília, doutora, não estou lembrado do nome dela. Ludmila, acho que é Ludmila.
É Ludmila, né? Ludmila. Que tinha sido convidada preliminarmente para uma conversa para assumir o Ministério da Saúde. Num determinado momento, a doutora Ludmila disse ao presidente que estava sendo, inclusive, atacada com violência pelas hostes, né, fascistas que tentaram entrar no seu hotel, tentaram até buscá-la no quarto que ela estava hospedada. E que isso aí era o seguimento de ameaças, de violências verbais, de ataques à honra dela, à família dela, que estavam fazendo pelas redes. E o presidente respondeu. Me chamou muito a atenção a parte da entrevista dela. Faz parte, diz o presidente da República. Ontem, aqui em Porto Alegre, uma carreata, né, que defendia a reabertura plena do comércio, etc. e tal. É claro que não foi todas as pessoas que participaram dessa carreata, que participaram desse evento, mas parou a carreata na frente do hospital, um dos grandes hospitais aqui de Porto Alegre, e fizeram um buzinaço na frente do hospital. Veja o elemento necrófilo e doentio que tem uma manifestação desse tipo. Esses dois fatos me lembram alguns fatos na ascensão do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, Noite dos Cristais, né? Depois, mais tarde, o cerco e a alocação das pessoas num gueto em Varsóvia, já durante a Segunda Guerra Mundial, rompendo com toda a casca humanitária, todo o tecido humanitário constituído, né, a partir dos grandes movimentos democráticos da Revolução Francesa. Aqui no Brasil, um presidente que diz, bem, faz parte, ele está chancelando, na verdade, massacres e ataques individuais, assassinatos, perseguições e violência. Eu acho que está chegando um momento que naqueles lugares, naquelas cidades, naqueles territórios, que a violência contra as pessoas pode ser cometida impunemente, sem que as pessoas tenham o apoio das autoridades policiais para se defender. Eu acho que a esquerda tem que assumir a responsabilidade de promover algum tipo de movimento interno para a autodefesa do movimento de massas, dos seus líderes, das pessoas que podem estar expostas a isso. Porque se isso aí continuar, eu estou falando em legítima defesa física, que está no Código Penal brasileiro. Não estou falando de formação de milícias. Milícias é eles que formam, né? Porque se isso continuar e não tiver nenhuma resistência, nós vamos que nem cordeiros, né, para o novo matadouro fascista. O que não é impossível hoje no Brasil, que tem um presidente que diz, faz parte. Esta é a situação que nós nos encontramos e que demanda da nossa parte uma compreensão de unidade urgente no movimento social, no movimento de massas, na intelectualidade, entre as lideranças partidárias para resistir a essa hecatombe, né, que nos ameaça. Eu acho que isso merece uma consideração de pessoas que têm a responsabilidade política como tu tens e como o Juliano, como presidente do PSOL, tem também. Bom, eu reitero o que eu penso sobre o que está colocado para 2022, é derrotar esse projeto fascista. Eu considero esse projeto fascista. Eu escrevi sobre isso na minha coluna na Folha de São Paulo. Talvez tenha sido dos primeiros a chamar atenção para a semelhança de alguns procedimentos desse governo com a análise que a Escola de Frankfurt fazia das práticas, né, nazifascistas, e que são muito semelhantes, né? O uso da mentira, da sexualidade, da religião, uma série de ingredientes que revolvem, né, quase que elementos atávicos, né, do processo de formação da espécie humana mesmo, resgatando aquilo que se imaginava superado e que não tendo sido superado, até porque o capitalismo não permite a superação desses sentimentos, né, que são primitivos, eles voltam a surgir e com a violência do modelo atual, que é o armamentismo, que é a violência
com a crueldade que era impossível, né, no passado remoto. Né? Você não conseguiria produzir numa guerra matar 60 milhões de pessoas, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Ela é produto dessa violência reciclada pelo capitalismo, né, quase que reivindicando um passado de desgraças, de certa maneira, insuperadas. Né? Então, o fascismo é muito isso, é muito esse diálogo, né, com aquilo que não foi superado. E nós temos tanta coisa que não foi superada, o patriarcalismo, a misoginia, o patrimonialismo, a escravidão. Nós somos aqui um covidário, né, de vírus históricos absurdos, né, que não foram superados ainda. Começaram a ser. Hoje eu li uma entrevista de agora não me virá o nome, mas de uma liderança, uma mulher negra na Folha de São Paulo, dizendo que o Lula tinha que empoderar as mulheres negras no seu próximo governo. Que as mulheres negras... E é verdade. Né? A questão racial nunca foi superada no Brasil. E ela fazia referência, Tarso, se você não leu, você precisa ler essa entrevista, porque ela fazia referência à entrada da mulher negra na universidade pública. Ela fez referência exatamente a isso. Falou, agora nós temos total condição de contribuir justamente com o projeto nacional a que eu fazia referência. E esse projeto nacional, se não contar com a mulher negra, não contará com a maioria da população, por definição. As mulheres são maioria e as negras dentre as mulheres são maioria, você está falando aí talvez de 26%, 27% da população. Entre brancos, negros, homens e mulheres, você está falando mais do que 1/4 da população é de mulheres negras. Não é de homens brancos, não é de mulheres brancas, é de mulheres negras. Então ela, com muita razão, reivindicava poder, reivindicava participar do poder, dividir o poder, né? Compartilhar o poder. E essa reivindicação me parece a mais nobre que nós temos pela frente, porque é o maior problema que o país enfrenta até hoje, né? Por todas as razões conhecidas. A abolição foi um faz de conta, né? Nós nunca tivemos um processo de inclusão dessa parcela da população ao mínimo que a civilização permite sonhar. E Vilma Reis é o nome da liderança. Vilma Reis, isso mesmo. É ela mesma. Obrigado, Sandra. E uma participação extraordinária dela hoje na esfera pública. A participação dela muito preciosa e precisa. Né? Eu estou dizendo isso porque o fenômeno Bolsonaro tem a ver com isso. O fenômeno Bolsonaro não está dissociado disso. Ele é a recidiva de uma doença crônica que o Brasil não se cura, que é todo esse passado cruel, né, que ainda se faz presente nos mínimos detalhes da vida social. E, assim, inaceitavelmente, quer dizer, uma coisa absurda, que a gente ainda convive. Então, a tarefa é derrotar isso e fazer todo o esforço. Eu tô um pouco mais otimista, Tarso, talvez que você, pelo tom da tua pergunta. Por quê? Eu acho que está havendo sinalizações importantes, sobretudo depois da semana passada. A semana passada, eu acho que abriu um capítulo novo na história do Brasil, com o resgate dos direitos políticos do Lula. Nós sabemos o que significou, a violência que significou tirar o Lula do jogo político, né? Inclusive não permitindo, não que ele não fosse candidato, que ele não participasse nem como cabo eleitoral da eleição. Retiraram ele de cena, impediram uma pessoa que estava encarcerada injustamente de sequer dar uma entrevista de apoio ao seu candidato. Imagina você a que ponto, a que requinte chegaram. Inviabilizaram a Constituição, a liberdade de expressão, e talvez eu tenha sido dos poucos seres humanos do planeta que, numa eleição, recorre ao apoio de um presidiário para se eleger. Quando que isso aconteceu? Talvez na África do Sul tenha acontecido, talvez no Uruguai, em poucos países aconteceu de um candidato a presidente querer o apoio de uma pessoa que está encarcerada e a justiça impedir.
Ou seja, não tem nada mais eloquente do que isso. Eu acho que desde a semana passada o quadro mudou. O quadro mudou porque as pessoas estão percebendo o buraco que o Brasil cavou com a eleição do Bolsonaro e com o apoio dos endinheirados desse país, apoio forte dos endinheirados desse país, que meteram o país nessa encrenca como sempre fizeram. Não é a primeira vez que terão feito isso. Já fizeram inúmeras vezes, de botar o país em encalacradas, né, porque queriam preservar os seus ganhos financeiros em detrimento de um projeto nacional. Projeto nacional, já respondendo a Sandra, que vai ter que contar com medidas mais estruturais. E já em 2018, os dois temas econômicos mais representativos do que nós pretendíamos fazer era a reforma bancária, porque o Brasil não tem sistema de crédito, e o sistema de crédito, sem ele, não haverá desenvolvimento no país. Nós não temos sistema de crédito no país. Quando você vai ao banco, é porque você está lascado, não é porque você está com uma boa ideia. Não é uma boa ideia que te leva ao banco. É quando você já se enrolou na vida, você vai ao banco para acabar de se enrolar, porque você não vai conseguir pagar os juros do empréstimo que vai simplesmente adiar a sua agonia e talvez piorar a sua agonia. Isso que representa hoje o sistema de crédito no Brasil. A outra coisa que nós falávamos muito é que nós tínhamos que mudar o sistema tributário do país. Né? Tem algum barulhão aí. Nós temos que mudar o sistema tributário do país. Nós sabemos que a carga tributária está num patamar que tinha-se o compromisso de manter ou de não mexer. O Lula mesmo não mexeu com carga tributária, manteve estável. Ao contrário do Fernando Henrique, que aumentou em 6 pontos percentuais do PIB a carga tributária, o Lula não mexeu com a carga tributária. Mas o Lula conseguiu reorientar o dispêndio. Essa reorientação do dispêndio que o Lula fez foi revolucionária. Revolucionária. Inclusive, como o foco era o pobre, a região mais pobre do país se emancipou. O Nordeste nunca mais será o mesmo depois do Lula. Nunca mais. E não é por causa do Bolsa Família. O Tarso sabe o papel que o Fundeb cumpre no desenvolvimento do Nordeste. O Tarso sabe o papel que as universidades federais expandidas e interiorizadas, os institutos federais criados, qual é o papel que eles cumprem na emancipação econômica do Nordeste. Fora a cisterna, fora a luz para todos, fora a transposição, fora tudo que foi feito, todo o enxoval foi feito para emancipar o Nordeste. Mas houve uma mudança, na minha opinião, revolucionária do dispêndio. O pobre começou a se enxergar no Estado pela primeira vez. Se enxergou no Estado. Falou, esse Estado é também meu. Agora, tem outras coisas que nós precisamos mudar agora, as regras da composição do fundo público. Quem contribui para o fundo público? Isso está muito errado no Brasil, porque quem contribui mais é o pobre, proporcionalmente. Quanto mais pobre, mais imposto se paga. E nós temos que mudar o sistema de crédito. Porque se a gente só simplesmente educar, como a gente vinha fazendo, sem mudar essas duas outras questões, e a questão da terra, e terra urbana, o acesso à terra urbana, é uma coisa muito importante para o desenvolvimento futuro do país, sobretudo nas grandes metrópoles. Nós precisamos permitir o acesso à terra urbana, que vai exigir desapropriações pelo poder público para fazer com que o pobre more perto das oportunidades, não só de emprego, mas de vida social. Tudo isso tem que estar na ordem do nosso programa. Terra, educação, crédito, né? Sistema tributário justo, sistema bancário adequado, integração radical. Nós vamos ter que integrar a nossa economia radicalmente com a América Latina. Nós vamos ter que fazer mais do que Lula e Celso Amorim fizeram num primeiro momento. Vamos ter que radicalizar a integração do Brasil, procurando parcerias. Enfim, vai ter que ser um governo ousadíssimo, à luz das circunstâncias. Juliano, eu só queria registrar que tem muita participação aqui, várias questões, mas que, enfim, depois a gente pode encaminhar algumas delas ao ex-ministro. Juliano, contigo agora.
Aproveitar o gancho que você levantou aí, Fernando, do que aconteceu semana passada. Semana passada a gente teve duas grandes vitórias democráticas. A primeira, a anulação das condenações contra o Lula, mas ainda dentro de um marco formal de qual era a vara que deveria julgá-lo, né? Então ainda do ponto de vista político, simbólico, muito importante, mas ainda não revertia todos os crimes cometidos pela Lava Jato. E a segunda, que é o início do julgamento da suspeição do Moro, né? A parcialidade do Moro, uma vez revelada, revela também o conluio entre ele e os procuradores de Curitiba e, portanto, o caráter político da Lava Jato, que se estruturou em cima de um montão de práticas ilegais. Vocês dois são juristas, sabem melhor do que eu, tudo que de ilegalidade foi produzido na Lava Jato para levar as condenações de muita gente, inclusive muita gente inocente, como é o caso do Lula. Mas revelar isso, como o Intercept já revelou, e como agora o Estado brasileiro vai reconhecer, caso a suspeição do Moro seja confirmada, não é suficiente para vencer uma narrativa que está muito forte na sociedade em relação ao combate à corrupção, né? E essa narrativa foi constituída de forma muito bem sucedida para associar a corrupção à esquerda, veja você. E essa narrativa continua sendo alimentada e retroalimentada pelos adversários da democracia o tempo todo. No entanto, não foi a Lava Jato que colocou 100 milhões de dólares na conta do Pedro Barusco na Suíça, ou seja, havia, de fato, um aparato de reprodução sistêmica da corrupção que vinha dos anos 90, que não foi o PT que inventou, todo mundo sabe disso. Mas há um exercício importante da gente enfrentar aí, quer dizer, o combate à corrupção, que era uma bandeira da esquerda, do PT, nos anos 90, se tornou uma bandeira da extrema-direita, que é uma coisa absolutamente sem pé nem cabeça. Então, o que eu quero te perguntar é que nesse processo de constituição de uma contranarrativa, a partir desse bloco de forças sociais e políticas que lutam pela democracia, pelos direitos, como retomar a luta contra a corrupção, que é um mal sistêmico que está colocado na sociedade, no Estado, nas instituições, como uma bandeira nossa, Fernando? Acho que isso é importante para a gente também demonstrar o nosso compromisso com a democratização do Estado, das instituições, com a transparência, com o controle social. Como que a gente enfrenta esse debate para não ficar espremidos apenas dizendo que a Lava Jato cometeu crimes e que não havia corrupção, quando a corrupção é um problema sistêmico do sistema do capital? Perfeito. Bom, a gente tem 10 minutos finais só para a gente se localizar no tempo, tá? Tá, vou tentar ser rápido nessa. A Lava Jato poderia ter sido uma das mais de 1.000 operações que aconteceram durante os nossos governos, né? Aconteceram mais de 1.000 operações da Polícia Federal nos nossos governos. Polícia que tinha autonomia, Ministério Público que tinha autonomia, enfim, Poder Judiciário que não tinha nenhuma forma do Poder Executivo se envolver, zero. Nós colocamos nos tribunais pessoas de reputação ilibada, de notório saber jurídico. Ninguém nunca acusou o PT de ter instrumentalizado nem o Judiciário, nem o Ministério Público, nem a Polícia Federal. Ao contrário, eles próprios reconhecem que nunca tiveram tanta liberdade de agir. A Lava Jato ia ser mais uma operação, né? Ia ser uma importante operação, porque ia quebrar um cartel que atuava na maior empresa brasileira. Um cartel que atua na maior empresa brasileira lida com muito dinheiro. É importante quebrar esse cartel. Precisava quebrar as empresas? Não, bastava expropriar as ações dos donos dessas empresas mancomunados com a quadrilha. Você ia ter preservado milhões de empregos se você tivesse simplesmente expropriado essas pessoas, né? Se você tivesse mantido essas pessoas na cadeia e não liberado essas pessoas para viver com o patrimônio pessoal que mantém. Se você tivesse prendido e repatriado os milhões de dólares que cada um dos diretores da Petrobras tinha. Agora, o que o Moro viu? O Moro enxergou uma oportunidade de fazer carreira política. Ele claramente enxergou ali, falou, bom, o Lula caiu na minha mão, agora é comigo. E, evidentemente, ele já tinha um prejuízo, né, sobre o PT, e ele simplesmente se valeu dos meios de comunicação para impor às instâncias superiores o seu preconceito, o seu prejuízo sobre o Lula.
Então ele foi consolidando, com o apoio dos meios de comunicação, uma narrativa contra o Lula, para tirar o Lula do páreo, uma vez que a Dilma já estava, né, impedida no processo que se conhece, que foi outra farsa, porque não se demonstrou qual é o crime de responsabilidade que ela cometeu. Tanto é verdade que ela nem perdeu os direitos políticos até hoje. Então, e nem tem nenhuma condenação até hoje, nada, não tem nada contra a Dilma. E não haverá nada contra a Dilma, porque a gente conhece a Dilma. A Dilma é uma Caxias. Não tem nem processo. Como é que é? Não tem nem processo contra a Dilma, nem querem. Não, é um absurdo. Você tirou uma mulher honesta, você não gostava mais dela. Né? E a coisa mais assintosa ver o Aécio Neves reconhecer que foi um erro o impeachment, que eles teriam ganhado a eleição em 2018, se não fosse a barbaridade que fizeram, a aliança com o Eduardo Cunha e com o Temer, para simplesmente sabotar o governo. Ou seja, sabotar o país. Que aqueles 6% do PIB que nós perdemos, quem é que vai recuperar aquilo agora? Quanto está custando para o país aquela aventura? Então eu acho que a gente tem que continuar a nossa narrativa. As coisas hoje são muito melhores do que já foram. Nós temos que insistir na verdade, em desnudar a verdade sobre isso. Eu acho que eu fui o prefeito de São Paulo que mais recuperou dinheiro desviado da história da cidade. Eu montei uma Controladoria Geral do município em que desbaratou 5 ou 6 quadrilhas na cidade de São Paulo e recuperou uma enormidade de dinheiro. Nunca a imprensa se importou com isso. Nunca deu mérito para a minha iniciativa de criar a Controladoria. Nós botamos para correr dezenas de fiscais corruptos, valorizando a categoria dos fiscais, que eram mais de 600 honestos, que pagavam o preço por 30, 40 corruptos. Recuperamos mais de 300 milhões numa única operação, numa cidade. Imagina você, uma cidade recuperar 300 milhões de reais numa operação. E nunca ninguém deu bola para isso, porque não era isso que estava em pauta. Nunca foi isso que estava em pauta para a imprensa. Eu não vou nem citar o jornal, mas um jornal, um dos maiores do país, soltou um editorial essa semana pedindo pressa no julgamento dos novos processos que vão correr em Brasília contra o Lula. E não se importam que tem 7 governadores do PSDB respondendo a processo. Eu não vejo pressa nenhuma deles com nada disso. Eu não vejo eles se importarem minimamente com os outros partidos. Não falam da Lava Jato quando se refere a PP, PSDB, MDB, nada. Não é com eles. É só o PT. É só o Lula. Então não dá para aceitar essa narrativa. Agora, nós temos que fazer o que nós... Olha só, nós estamos no 4º governo do Piauí. Nós estamos no 4º governo da Bahia. Nós estamos no 2º governo do Ceará. Nós estamos no 1º governo do Rio Grande do Norte. Nós governamos 3 vezes a cidade de São Paulo. Nós governamos o Rio Grande do Sul. Nós governamos Porto Alegre. Governamos Belo Horizonte. O que se fala desse partido? O que se pode falar desse partido? Eu fico muito indignado com essas coisas. Sabe? Porque quando um corrupto é preso e não é da esquerda, ele não tem sobrenome. Agora inventaram que o Jair Renan ganhou um carro de 90 mil de uma empresa que abriu as portas do governo. Jair Renan Bolsonaro. Mas sumiu o sobrenome do cara. Quem é Jair Renan? Você não sabe nem quem é. Jair Renan é corrupto. Quem é Jair Renan? É o 04. Se ainda botasse lá 04, era mais identificável e consumiria menos, né, espaço da manchete. 04 é corrupto. 04 é suspeito de corrupção. 04 está em 01, 02, 03, 04, 00 estão envolvidos no esquema de rachadinha. Por que a imprensa não faz isso com a família Bolsonaro? Não apelida nada. E quando apelida é fofo, rachadinha, coisa fofinha. 20 milhões de recursos desviados. 20 milhões de recursos desviados é bonitinho. Rachadinha. Sacou no caixa. Sacou no caixa 20 milhões. Na boca do caixa. 28 anos roubando.
Então, cara, nós não podemos aceitar essa narrativa. E eu digo para você, se tem alguém que tem dignidade nesse país, é a esquerda, pô. A gente tem 3 minutinhos finais, eu queria convidar o Tarso para fazer uma fala final e só apontar assim, algumas questões que estão chegando. Solidariedade ao Felipe Neto, que foi chamado pela Polícia Federal se explicar porque chamou Bolsonaro de genocida. Uma outra questão aqui, queria a opinião do Haddad sobre a relação com os militares. E uma pergunta está dizendo como, se a esquerda retomou o poder, como não cair na mesma lógica de compra do Centrão? Enfim, tem várias questões aqui chegando. A segunda eu não ouvi direito, falhou aqui o microfone. A segunda. A tua opinião sobre a relação com os militares, como deveria ser estabelecida depois do governo Bolsonaro. Tarso, queres fazer uma palavra final aí para a gente encaminhando? Uma frase final e passar para o Haddad, agradecer o Juliano, brilhante companheiro que participou conosco aqui dessa conversa. Haddad, a mesa democrática contra o fascismo, contra o genocídio em defesa da democracia, tem viabilidade próxima, na tua opinião? Eu acho que tem. Você veja só, o Dória, né? Hoje o Dória chamou o Bolsonaro de genocida. Vai ser chamado da polícia também. Não, mas por que o Felipe Neto aqui é processado? Coitado do Felipe Neto, é um youtuber. O processo Dória, pô. Seja homem, pô. É que o Bolsonaro, ele não tem coluna vertebral. Esse é o problema. Não tem. Ele manda a Polícia Federal na casa de um menino youtuber bem-sucedido. O governador do estado chamou ele de genocida. Eu já chamei ele de genocida 1000 vezes. Por que ele não manda a Polícia Federal aqui? Vai mandar na casa do menino, pô? Ele não tem coluna vertebral. Ele não tem condições morais, intelectuais, físicas de enfrentar nada. Nada. Ele é nada. É um nada na presidência. É uma coisa muito indigna o que está acontecendo com esse país. Como é que nós chegamos nisso? Eu realmente fico me perguntando. Como é que o Brasil permitiu uma coisa dessa? Por mais ódio que tivesse nesse país, o país não dá um tiro no pé desse tamanho que deu. Vai ser um processo de reconstrução longo. O nível de destruição que eles estão promovendo é muito grande. Com essas emendas constitucionais, com essas leis de independência do Banco Central, com o fatiamento das estatais, a venda a preço de banana, vai dar muito trabalho. A educação, vocês não querem saber o que vai ser recuperar a educação no pós-Bolsonaro. Nós não teremos visto nada parecido com o que vai ser a retomada em algum momento das aulas pós-vacinação, pós-imunização. Um descalabro que aconteceu. Nenhuma providência foi tomada. Nada foi feito. Então, nós estamos diante de um caos. O que nós temos? Nós temos que arrancar um compromisso de todo mundo, né? De que quem quer que nos represente no segundo turno vai receber o entusiasmo dos demais. O entusiasmo dos demais. Muito difícil ter um candidato de oposição só, né? Isso é quase impossível, ter um único candidato de toda a oposição ao Bolsonaro. Mas nós temos 2 turnos. Então vamos supor que a gente tenha 3 candidatos, 4 candidatos. Tem que ter um pacto. Quem for para o segundo turno tem que derrotar o Bolsonaro. E ponto, entendeu? Parar de ficar fazendo... mas o que o mercado financeiro... Que mercado financeiro é esse? Quem são esses caras? Não dá para ser assim, entendeu? Você quer discutir regra fiscal, você virou bandido porque você quer... O FMI tem uma cartilha com 20 regras fiscais lá. Algumas ele elogia, outras ele critica. A nossa é única no mundo. E você não pode falar nada. Mas eu quero discutir uma outra regra fiscal, responsável, correta, sustentável. Mas não pode. Não pode quem está dizendo que não pode? Qual é o livro-texto de economia que está dizendo que não pode? Qual é o documento de organismo internacional que está dizendo que não pode? Sabe, você fica prisioneiro do que fala o Merval Pereira e a Miriam Leitão, então, se contrariar esses dois, você cai? Como é que fica esse país? Então, ou a gente se livra dessas amarras e percebe que isso não é
o mais importante, até porque os governos erram e corrigem. Tem problema. Tem Congresso, tem Poder Judiciário. Quando a democracia está funcionando, um poder corrige o outro. E o voto corrige todo mundo. Tem voto. Voto é o que corrige a democracia. Tem outra coisa. É a harmonia entre os poderes, um fazendo contrapeso ao outro. Um presidente não faz o que quer numa democracia, o Congresso não faz o que quer, o Judiciário não faz o que quer. E o voto. É muita coisa. Já está bom demais. Agora, milico não é para controlar essas coisas. Os militares têm que ser uma categoria prestigiada, todo mundo é prestigiada, bem formada, bem equipada, para exercer a função constitucional deles, de defesa da soberania nacional. Ponto final. Não tem que ter discussão sobre o artigo 142 da Constituição. Rui Barbosa já resolveu esse problema para nós. Nós não precisamos de outro jurista para... Você acha que o Ives Gandra é melhor que o Rui Barbosa? Alguém pode imaginar uma coisa dessa? Então, olha o retrocesso. A gente tinha o Paulo Arantes, agora a gente tem o Olavo de Carvalho. Tinha o Rui Barbosa, agora tem o Ives Gandra. Tínhamos o Lula e agora temos o Bolsonaro. Então, esses próceres da República realmente precisam ser defenestrados, porque não tem condição. E eu acho que se tiver um compromisso firme, todo mundo... Porque não é possível que o Dória vá apoiar o Bolsonaro no segundo turno, depois do que ele está falando, como apoiou em 2018. Então precisa arrancar o compromisso dele. Traz ele aqui, pô. Traga ele aqui no Novos Paradigmas e fala, Dória, você vai fazer a mesma coisa que você fez em 2018? O Haddad quer saber isso. Uma boa ideia. A gente precisa ir encerrando, então, essa edição de hoje. Na verdade, esse primeiro ciclo de entrevistas do República e Democracia, o Futuro Não Espera. A gente vai produzir um documento com as sínteses, né, das falas, dos pontos de vista que a gente conseguiu fazer escuta aqui. Todas as entrevistas na íntegra estão no site do INPE. Em breve a gente retorna com um segundo momento para fazer análise desse primeiro documento, né, que pode ser, por que não, um repertório para a gente servir à mesa da democracia, do progressismo e do combate ao fascismo que tanto nos põe de luto, né, nesse momento no país. Muito obrigada, então, ex-ministro Fernando Haddad. Tem muitas manifestações aqui de pessoas que mudaram a vida através do ProUni, através da educação, fazendo agradecimento ao Tarso. Bota esse Eduardo Leite na roda também, hein, Tarso? Esse Eduardo Leite é meio fugidio, meio escorregadio. Bota ele na roda para conversar com a gente. Hoje ele sofreu um ataque brutal da extrema-direita. Foi o impeachment dele. E lamento. Foi atacado pessoalmente de uma maneira sólida. As técnicas do fascismo para tentar desmoralizar os governos. Minha solidariedade a ele. A lista do ex-ministro Haddad para os próximos entrevistados é interessante. Dória e Eduardo Leite. Vamos pensar mais. Obrigada, Juliano, também pela tua participação, como sempre. Muito enriquecedora. Abraço, Juliano. Abraço grande, abraço para você que nos acompanhou. A gente volta, fique atento que a gente volta para continuar esses debates. Até lá.